Às vezes, o universo gosta de brincar com nossas certezas. Crescemos acreditando que os buracos negros eram o ápice do terror cósmico, os monstros finais do espaço. Mas e se eu te disser que existe algo ainda mais inquietante, escondido nas profundezas da realidade? E que ninguém te explicou direito? O desconforto começa quando percebemos que nosso medo sempre esteve direcionado para o alvo errado. A verdade é que tem algo no universo tão misterioso que desafia todas as regras que achávamos entender. E isso toca numa dor silenciosa que quase ninguém admite, o medo de não ter controle sobre absolutamente nada. A boa notícia é que compreender esse fenômeno, mesmo que de forma simples, já nos coloca um passo à frente da grande maioria das pessoas que nunca pararam para olhar além do óbvio. E o mais curioso é que esse algo não é uma ameaça distante, escondida em galáxias impossíveis de alcançar. Ele pode estar acontecendo agora diante dos nossos olhos, sem que percebamos. É contraintuitivo imaginar que o maior perigo do cosmos não brilha, não gira e nem engole estrelas. Ele simplesmente existe. E hoje, você vai descobrir por que isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o universo. E quando se fala em coisas assustadoras no universo, a maioria pensa logo nos buracos negros, esses devoradores silenciosos que parecem engolir qualquer esperança. Mas a verdade é que o medo real começa quando percebemos que eles não são os piores monstros do cosmos. O mais curioso é que, quanto mais tentamos entender esses fenômenos, mais descobrimos que existe algo ainda maior esperando na escuridão. Assim, imagine alguém que achava o mar profundo assustador, até descobrir que existe vida a 8.000 metros de profundidade. Algo parecido acontece aqui. Os buracos negros já são aterrorizantes, mas o ponto singular quântico surge como um lembrete de que sempre há camadas ocultas na realidade. É como abrir uma porta esperando apenas poeira e encontrar um abismo que não segue nenhuma regra conhecida. E é nesse momento que a mente humana começa a vacilar, porque percebemos que existe uma fronteira onde até a lógica se recusa a entrar, e o mais intrigante é que esse limite obscuro só serve como convite para explorar ainda mais o desconhecido. Afinal, se algo tão poderoso quanto um buraco negro não é o final da história, imagine o que está escondido no próximo nível dessa conversa cósmica. Por isso, quando se tenta compreender o ponto singular quântico, percebe-se que a confusão não é apenas humana. Até as próprias teorias brigam entre si. A relatividade geral fala com a voz firme de quem entende o universo gigante, enquanto a mecânica quântica sussurra sobre o mundo minúsculo. É como colocar um filósofo e um matemático para explicar o mesmo desenho. Cada um enxerga algo totalmente distinto. Nesse choque, nasce a incerteza absoluta. É o tipo de situação que lembra quando alguém tenta planejar a vida toda, mas o inesperado bagunça tudo de uma vez. Para entender isso de forma prática, basta pensar em momentos em que a lógica parecia falhar, como quando duas decisões corretas, ainda assim, trouxeram resultados opostos. A física enfrenta esse mesmo dilema diante da singularidade quântica. E quanto mais se tenta compreender esse limite, mais a sensação cresce de que estamos olhando para algo que não deveria existir. É como se o universo estivesse dizendo: daqui em diante vocês só observam, não entendem. Essa incerteza, porém, é apenas o início da jornada, porque se duas teorias entram em conflito nesse ponto misterioso, é natural imaginar o que pode ter surgido dele no começo de tudo. Assim, quando se fala sobre o nascimento do universo, muita gente imagina explosões grandiosas, mas poucos percebem que tudo pode ter surgido de algo menor que um grão de poeira. A singularidade quântica. É curioso pensar que todo o cosmos, com suas galáxias e nebulosas, pode ter começado em um ponto onde nem tempo existia. É como tentar explicar um sonho que começou antes de alguém adormecer. O mais intrigante é que essa singularidade pode não ter ficado no passado. Ela pode existir exatamente agora, escondida dentro dos buracos negros. É como reencontrar uma peça antiga da infância, escondida no fundo do armário, e perceber que ela sempre esteve ali. Se o universo inteiro nasceu de algo tão pequeno e poderoso,
Imagine o que ainda pode estar guardado nessas regiões invisíveis do espaço. E essa ideia provoca uma sensação estranha, quase como lembrar que a história humana pode caber em livros, mas o começo do universo cabe em nada. E ao mesmo tempo, esse nada parece guardar mais segredos do que tudo o que conhecemos. A presença contínua dessa singularidade levanta questões profundas e prepara o terreno para algo ainda mais intenso. O que realmente acontece dentro de um buraco negro quando a física enlouquece? Porque dentro de um buraco negro, a matéria vive seu pior pesadelo. É esmagada até que cada partícula fique tão próxima da outra que espaço e distância deixam de fazer sentido. É como tentar colocar uma cidade inteira dentro de uma caixa de fósforos. A pressão se torna tão intensa que tudo se aquece a níveis absurdos, brilhando em raios X, enquanto mergulha rumo a um ponto onde nenhuma lei conhecida funciona mais. Essa região extrema, chamada densidade de Planck, é o limite onde todos os nossos livros de física pedem arrego. É como quando alguém tenta resolver um problema difícil usando apenas regras básicas e percebe que nada se encaixa. Nessa escala minúscula, as incertezas se tornam maiores do que as próprias coisas que tentamos medir. Por isso, qualquer resultado parece possível, até mesmo os mais improváveis. E o mais perturbador é que essa incerteza não significa caos sem propósito, mas sim um poder tão concentrado que poderia criar um universo inteiro ou destruir outro num instante. É como se o buraco negro fosse apenas a porta e a singularidade fosse o verdadeiro motor escondido atrás dela. Essa perspectiva inevitavelmente desperta outra pergunta. Se dentro desses monstros cósmicos existe tanto poder, o que impede esse poder de despertar de forma imprevisível? E o ponto singular quântico assusta não apenas pelo seu poder, mas pela imprevisibilidade total. Diferente de supernovas ou cometas, que seguem padrões, ele parece agir fora de qualquer roteiro conhecido. É como lidar com aquela pessoa que muda de ideia a cada minuto. Nunca se sabe o que esperar. A ciência tenta acompanhar, mas diante desse fenômeno, até os modelos mais avançados parecem palpites educados. Alguns cientistas acreditam que um dia poderemos usar esse poder como fonte de energia infinita, o que soa tão ousado quanto tentar domar um raio com as mãos. Mas vale lembrar que, décadas atrás, manipular átomos parecia impossível. E hoje, fazemos isso em laboratórios. Esse pensamento abre espaço para imaginar um futuro onde a humanidade transforma o desconhecido em ferramenta, se tiver coragem suficiente para enfrentar o abismo. E a questão é que nunca saberemos quantas singularidades existem, ou quando uma delas pode se revelar de repente. É como caminhar por um quarto escuro, imaginando quantos móveis estão ali, esperando para serem encontrados. Essa incerteza não precisa gerar medo, mas sim curiosidade, porque a verdadeira compreensão desse fenômeno pode estar prestes a abrir portas muito maiores do que imaginamos, e isso nos leva ao fechamento dessa jornada. Depois de entender o que realmente se esconde por trás da escuridão do universo, a pergunta que fica é simples: o que você faz com esse conhecimento? Ignora e segue a vida como se nada tivesse mudado, ou usa essa consciência para enxergar o mundo de um jeito mais profundo? A verdade é que o desconhecido sempre esteve aí, mas só quem decide olhar além do óbvio descobre possibilidades que ninguém imagina. E talvez esse seja o ponto mais importante. Se até o universo desafia suas próprias regras, por que você ainda insiste em acreditar que existe algum limite para aquilo que consegue aprender ou transformar? O que te impede hoje de mergulhar em novos conhecimentos, novas escolhas e novos caminhos? Às vezes, tudo o que falta é coragem para explorar o que parece difícil, mas que pode mudar tudo. Agora me diga, você está pronto para continuar descobrindo mistérios que a maioria das pessoas nem imagina existir? Se estiver, então este é só o começo. Aplique o que aprendeu hoje. Questione, observe, investigue. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. O universo é enorme demais para ser explorado sozinho. Então, vamos juntos nessa jornada.